Meus queridos irmãos em Cristo, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém? Amém. E aí, vai tudo bem com você? E se não está? Você crê? É pelo poder da palavra do Senhor, amém? Então vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Evangelho de Jesus em Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do primeiro versículo, onde aí tem a base que o Senhor revelou ao meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja na total dependência do Espírito Santo, como sempre, né, irmãos? Eu não posso cansar de dizer isso. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim? Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, solte a sua voz, glórias e aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem se sentar. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, esta é uma palavra bem conhecida, mas caso alguém esteja ouvindo pela primeira vez, não é só de fazer a leitura, há algo aqui que nós podemos entender com muita clareza. A palavra fala de 2 pescarias. A primeira, péssima, um resultado horrível, não deu nada. Passaram a noite ali tentando pescar e não pescaram absolutamente nada. A primeira pescaria foi uma pescaria muito fracassada. Mas a segunda, ao contrário da primeira, ela foi uma pescaria de sucesso. Nós ouvimos aqui que eles voltaram da pescaria com as redes quase se rompendo, porque a quantidade de peixes era muito grande. Meus queridos irmãos, esta palavra é para mim e para você. Se é conhecido ou não, agora não está importando muito, porque o que precisa ser conhecido nessa hora é aquilo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração para este momento da nossa vida. Observem uma coisa: o mar era o mesmo, os pescadores eram os mesmos, o barco era o mesmo, as redes eram as mesmas. Então, qual foi o segredo da segunda pescaria? Qual foi? Eu ouvi já alguns irmãos sussurrando aí, creio que a maioria tenha respondido que o segredo da segunda pescaria é Jesus. E é claro que você respondeu muito bem. Mas talvez o que você também precisa responder, e isto seja um pouco mais difícil para você, é por que você, que crê em Jesus,
Você que ama Jesus, você que está aqui nesta noite ouvindo Jesus falar, você ora a Jesus. Por que muitas vezes o resultado, ou por que o resultado das tuas pescarias ainda não mudaram? Talvez você esteja se perguntando por que é que eu tento tanto, por que é que eu busco tão intensamente um resultado melhor e esse resultado não acontece. Quem sabe você chegou ao ponto de pensar: será que Jesus esqueceu de mim? Será que Ele não se importa com o meu problema? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Mas, queridos, deixa eu te passar uma ideia. Eu não vou chamar de dica, mas poderia ser também uma dica, não tem problema. Mas deixa eu te passar uma ideia. Talvez a questão não seja exatamente o que Jesus pode fazer por você, mas a questão é: por que Ele vai fazer por você? Quanta gente buscando o poder de Jesus. E deixa eu te falar, Ele tem todo o poder. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Diante do nome de Jesus, nenhum outro nome existe. Nenhum outro nome faz sentido. Diante dele todo joelho se dobrará. Se não dobrou agora, vai dobrar. A questão não é o poder. A questão é qual é o propósito. Porque Ele te abençoaria. Porque Ele te daria uma pescaria com tanto sucesso assim. Então, meus amados irmãos, é sobre isso que a palavra do Senhor vem falar ao nosso coração nesta noite. Talvez seja o caso de pensar: o que é que o Pedro tinha que nós não tem? Nós não tem, irmão. O que ele é que nós não somos? O que ele tem que nós não temos? Quem é ele? Para alcançar assim esta bênção tão grande. Será que falta algo para nós? Será que podemos aprender alguma coisa com esta palavra, que possa ser assim como uma chave que destrave uma porta, uma necessidade que a gente tem e parece que está trancada ali, parece que a gente não chega nunca, parece que a gente não consegue ter um acesso a essa bênção tão grande que nós precisamos, a esse novo tempo, a essa segunda pescaria de sucesso. Talvez já muitos estejam pensando na 20ª pescaria, na 30ª, não sei. Mas, queridos, se o Senhor está mostrando esta palavra para nós nessa noite, nós precisamos entender que o Pedro não foi o único a ser surpreendido com uma bênção tão gigantesca. Muitos, em todos os tempos, foram igualmente surpreendidos por uma bênção muito grande. E quer saber, aqui nesta noite, aí do teu lado, tem um irmão que já recebeu uma bênção muito grande, aleluias. Sabe quem é ele? É o que está dando glória a Deus agora. Ouça bem, é o que está dando glória a Deus agora, é o que está dando glórias a Deus agora. Você ouviu isso? Você ouviu? Jesus que teve o poder para abençoar aquela pescaria, continua tendo poder para nos abençoar. Mas, amados, algumas coisas muitas vezes, aquelas que a gente não consegue entender bem, aquela que a gente acaba não se posicionando bem, quantas vezes atrapalham o resultado das nossas pescarias. Deixa eu te levar para a palavra então, no versículo 2, a palavra diz, e eu vou pedir para os irmãos deixarem essa palavra aí. A palavra diz que ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido deles. Deixa eu dizer que eles aí não estavam pescando para se distrair. Não é aquele caso que a gente diz: está nervoso, vai pescar.
para descontrair, para esquecer um pouco os problemas. Não, aqui está falando de trabalho. Eles eram pescadores profissionais. Sabe que isso vem falar para nós nessa noite? Que as coisas do nosso cotidiano, aquela busca que nós todos precisamos fazer, não simplesmente para ser mais felizes, ou para passar um tempo melhor, mas porque são necessárias. O sustento da nossa casa, o pagamento das nossas dívidas, a estabilidade da nossa família, financeira, material. Ora, tudo isso é necessário. Todos nós aqui batalhamos. Eu sei que tem muitos irmãos muito abençoados aqui nessa noite, que talvez esteja em seu coração dizendo: olha, eu já não tenho mais nada para pedir para o Senhor. Mas a palavra do Senhor vem falando para aqueles que continuam batalhando, que continuam buscando, que precisam de uma situação melhor. Está falando de um dia a dia, em que eles esperam um resultado diferente. E quantas vezes esse resultado não vem? Quando a palavra diz que eles estavam lavando as redes, nós precisamos entender que naquela noite, muito esforço foi colocado para que os peixes viessem. E é exatamente isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. Quanto esforço nós colocamos para, ou com algumas coisas, ou sobre algumas coisas. Quanto tempo nós gastamos. Quanto desgaste. Quanto você se viu pressionado pelos desafios de fazer um negócio prosperar, os desafios de fazer com que o teu salário seja suficiente para dar conta de todas as suas responsabilidades. Deixa eu te dizer que eles passaram a noite toda ali, trabalhando duro, usando todo o seu esforço e todo o seu conhecimento para que o resultado fosse bom, mostrando para nós que tantas e tantas vezes isso não é suficiente para nos dar um bom resultado. Deus sempre reserva uma parte que é totalmente dependente dele e não de nós. Situações que nós não conseguimos mudar, lugares que nós não conseguimos acessar. Mas, se Jesus está falando ao nosso coração nesta noite, desde já você tem que saber, tudo pode mudar. Aleluia. Quem está recebendo? Tudo pode mudar. Pode ser que você esteja aí lavando suas redes. Talvez você esteja naquele ponto em que o cansaço já tomou conta de você. E o desânimo que surge naturalmente de resultados ruins, meus irmãos, pode muitas vezes nos levar para um lugar chamado lavagem de redes. Eu quero no outro versículo mostrar para você que Jesus, entrando num dos barcos, e justamente era o barco de Simão. Observe que a gente está falando de pescadores, mas o Simão, ele tem um destaque especial. Ele é assim aquele ator especialmente convidado, né? Se fosse um filme. Ele vai estar no centro dessa história. E é justamente através da vida dele que nós podemos trazer para a nossa as mesmas bênçãos que ele recebeu. Quando Jesus entra no barco de Simão, depois deles terem passado, depois que o Simão passou uma noite inteira lutando para que viessem redes com os peixes que ele precisava, mas não conseguindo. Como é que estava Simão naquela hora? Como é que você fica, irmão, quando você levantando cedo, né? Quando você levantando cedo todos os dias, quando você tentando ser o mais justo possível com todos que estão ao teu redor,
Como é que você está? Será que Pedro não estava cansado? Ora, eu trabalhei quase minha vida toda com logística, mas eu não fui dos que carregavam mercadorias, e nem que dirigiam uma empilhadeira ou um caminhão. Eu trabalhando na administração, eu não fazia esforço físico, mas o mental, meus amados. Eu sei que falando isso, eu estou representando muita gente aqui nessa noite. O cansaço, sabe, o esgotamento. E Pedro estava esgotado. A gente sabe que aquele tempo, em Israel, era um tempo bem difícil, porque debaixo do poder romano, os impostos eram altíssimos. E ele não conseguindo o sustento para sua própria casa e ainda para pagar os impostos, o que ele ia dizer para a esposa dele quando chegava em casa? A sogra que morava com ele estava doente. A vontade que nós temos de chegar em casa com uma boa notícia, meus irmãos, é muito grande. Mas quantas vezes você não teve que voltar para conversar com a tua esposa e dizer: amor, não deu. E vice-versa. E a palavra do Senhor vem dizendo que Jesus chegou naquele lugar. Aleluias! Jesus chegou. Jesus chegou na nossa vida também, meus irmãos. Mas não se trata do poder que Ele tem, mas do porquê Ele lançará o seu poder sobre a nossa vida. Entendam isso. A palavra aí diz que Jesus pediu-lhe. Você entendeu? Jesus pediu para Pedro que Pedro afastasse um pouco o seu barco da terra, porque a multidão era grande, eles estavam apertados. Jesus queria ensinar a multidão, mas não conseguia fazer isso na praia. Então o que ele faz? Pede para Pedro: Pedro, afasta um pouco o teu barco aqui. Sabe, meus amados, aí tem um segredo para a nossa vida. Porque o problema de tanta gente é que ela aprende facilmente a pedir para Jesus, mas tantas vezes não está preparado para atender um pedido de Jesus. Será que Jesus nunca te pediu nada, meu irmão? Você pode estar pensando: pastor, eu nunca ouvi Jesus me pedir absolutamente nada. Talvez você pense que sim, na palavra do Senhor, em tantos lugares da Bíblia, sim, Jesus me pede algumas coisas. Ele pede que eu pregue, Ele pede que eu ore. Bom, enfim, mas o que eu quero falar é o seguinte, meus irmãos. Você já orou e disse assim: Senhor Jesus, o Senhor tem alguma coisa para me pedir? O Senhor quer alguma coisa de mim, Senhor Jesus? Porque o Senhor já fez tanto por mim, o Senhor já deu sua vida por mim. Fica de pé, igreja, nessa hora. Vamos orar? Você tem uma oportunidade agora de orar ao Senhor. Fique à vontade, se você não quiser, tudo bem, mas talvez seja esse momento que você precisa colocar as mãos no teu coração e pensar que o Senhor te deu uma casa, um apartamento, um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta, um emprego, ou Ele te deu uma empresa, ou Ele te deu um negócio, ou Ele te colocou em algum lugar. Meus irmãos, baixa a tua cabeça agora, fecha os teus olhos, pergunte ao Senhor Jesus: Senhor, tem alguma coisa minha que o Senhor quer usar, igual o Senhor usou e quis usar, aliás, o barco do Pedro? Senhor, o Senhor quer usar o barco que o Senhor me deu? Ore, igreja, diga: Senhor Deus, Pai amado nosso, aqui nessa noite recebendo a Tua palavra,
Nós que tantas vezes, amado Deus, pedimos alguma coisa ao Senhor, nós que conhecemos o poder do Senhor Jesus, quantas vezes nós acessamos, através da oração, o teu coração, pedindo que o Senhor abençoasse nossa casa, nosso trabalho, nossos negócios, nossa família, nosso ministério. Pai, quantas vezes nós pedimos, mas nessa noite, aqui nós estamos, Deus querido, pedindo ao Senhor que revele no nosso coração. Caso o Senhor queira usar a minha casa, caso o Senhor queira usar o meu carro, nós aqui, Senhor, nessa noite, nós nos colocamos diante do teu altar para dizer, Senhor, que o Senhor quer usar de nós. Revele isso no nosso coração, Pai, porque nós somos gratos por tudo que o Senhor nos deu, e tudo que nós temos, Pai querido, nós queremos permitir que o Senhor use, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Podem sentar, amados. Olha que interessante, a gente que sempre tem um problema, a gente que sempre tem uma coisa para pedir. Quem é que tem uma coisa para pedir para Jesus aí? Pode levantar a mão sem medo. Nós temos que pedir mesmo, amados. Eu, em momento algum aqui, quero dizer que você não tenha que pedir. O problema não é o que nós pedimos. O problema não é que nós pedimos muito. Nós pedimos muito porque nós precisamos muito. Eu tenho que pedir todos os dias. Isso que você precisa, você tem que pedir todos os dias, toda hora. Peça. Peça, porque se há alguém que pode mudar o resultado da tua pescaria, é Jesus. Não deixe de pedir. O problema não é pedir, o problema é que muitas vezes nós não nos atentamos para o que Ele está nos pedindo. Nós não fazemos nada que Ele pede, ou tão pouco. E no mesmo tempo queremos tanto dEle. O próximo versículo diz assim: e quando acabou de falar, disse para o Simão: agora, irmãos, né, irmão Eduardo? Agora o negócio pega. Sabe por quê? Sabe o que significa quando acabou de falar? Quando Jesus acabou de falar, quando Jesus acabou a pregação. Quando Jesus acabou de pregar. Agora pensa, Pedro, nervoso, cheio de problemas, passou uma noite não sentado numa mesa de escritório, mas passou a noite e joga a rede, e o mar não dá, e vai e balança o barco, e o outro que fala, e o outro que é para cá, o outro que é para lá, e puxa a rede mais uma vez, e nada de peixe, e já vem um galho de árvore, e joga de novo, e tenta de novo. Irmão, o trabalho de um pescador é um trabalho muito pesado. E ele ali cansado, ouvindo Jesus falar. Eu também já tive muito cansado muitas vezes, irmãos, e tenho que confessar aqui diante da igreja que muitas vezes, se eu pudesse nem vir ao culto, sabe, dentro de mim estava assim: gente, que canseira, que esgotamento. Eu não sei se eu consigo hoje. Deixa eu confessar para você, quantas vezes eu vim na igreja, não era nem porque eu queria escutar alguém, não, é porque eu tinha que falar, é porque o pregador era eu. E deixa eu te dizer que eu sou humano, e que eu não posso descartar a minha humanidade, como você também não pode jogar fora a tua, você é humano. Talvez você nessa noite esteja cansado pra caramba aqui agora. Talvez você tenha passado uma semana puxada. Talvez você tenha enfrentado problemas hoje. Talvez na tua família exista um turbilhão que impede que a sua pescaria seja melhor. E quando chega na hora de ouvir Jesus falar, quando chega na hora de se encontrar com Ele, sabe, nesse caso ele vai: Pedro, é o seu barco. E Pedro fica ali, irmão. Você acha que ele não estava com sono?
Você acha que ele não estava caindo de canseira? Mas está aí um segredo para a nossa vida. Eu profetizo a bênção sobre a tua vida nesta noite. Se você veio para cá muito cansado, se você está com sono, se você pensou em ficar em casa, mas você disse: eu preciso ouvir Jesus falar, aleluias! Eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. O que mais me deixa admirado com o Pedro é que ele malemar conhecia Jesus, irmãos. O André, irmão dele, converteu primeiro. O André, ele já era discípulo de João Batista. André devia ser aquele que chegava para o Pedro e falava assim: Pedro, meu irmão, ó, João Batista chamou aquela raça de fariseu, tudo de víbora, viu? E o Pedro devia pensar assim: esse é um doido. Quem é o João Batista? É o maluco que prega no deserto? O caba queimado, cabeludo, fedido, que come gafanhoto e mel silvestre? Pedro não era convertido, irmão. Olha, eu não sei te dizer se foi a primeira vez que ele viu Jesus, hein? Não tenho certeza. Posso dar uma estudada aí para tentar entender isso, mas uma coisa é certa: ele pouco conhecia Jesus. Ele tinha tudo para fazer o que muitas vezes a gente faz naturalmente, a gente deixa para lá as coisas de Deus. Por quê? Porque o cansaço das nossas pescarias está falando mais alto dentro do nosso coração. Não era bem esse o sentido que o Senhor tinha me revelado, mas agora Ele está me levando a te dizer que pessoas cansadas negociam valores. Que o dono da bênção da primogenitura nos tempos de Isaac era o Esaú e não o Jacó. Mas quando o Esaú volta cansado da caça, o irmão dele está lá fazendo um pratinho de sopa de lentilha. O que o cansado Esaú fez? Trocou a bênção por um prato de sopa. Sabe, eu assim sei, eu ouvi, eu vi irmãos muito abençoados. Eu vi Jesus mudando vida de pessoas, não foi só do Pedro não, aqui. Gente que tinha tudo para não estar no culto. Gente que tinha tudo. Às vezes a pessoa só precisa de uma desculpa. Às vezes ela só precisa dizer: eu trabalhei hoje de manhã. Ou, hoje está muito frio. Ou, hoje está chovendo. Aliás, eu estou admirado que hoje estava chovendo e a igreja está lotada. Mas, na verdade, às vezes, e muitas vezes, a pessoa, ela só precisa de uma pequena desculpa para não estar ali. Deixa eu te dizer, será que isso te coloca num caminho de bênção? Será que as bênçãos da multiplicação da pescaria de Pedro não começou, não quando Pedro viu Jesus, mas quando Jesus viu o Pedro? Porque naquele momento era Jesus que precisava de alguma coisa, era ele que queria ensinar o povo e não tinha lugar. Você vê que coisa, irmãos? Isso mostra que Jesus tem as suas causas, e que muitas e muitas vezes a nossa está ficando sempre na frente, e a gente se esquece que Jesus tem uma causa. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa bênção, e você diz às vezes: essa palavra não está falando comigo. Não está, mas está falando com o teu irmão. Mas está falando com o teu irmão. É hora de perguntar assim: será que Jesus não quer usar a minha casa? Eu não vou chegar ao extremo de dizer: abra uma célula lá, mas que lá, na tua casa, tenha um altar do Senhor, um ponto de conexão entre você e Deus.
que lá tenha uma mesa que glorifique o nome do Senhor, principalmente para os nossos filhos. E o teu carro? Será que você tem esse carro? É só para te levar para lá e para cá que você precisa, irmão? Vamos pensar. Será que Deus não quer usar o meu carro para levar um irmão no médico? Será que Deus não quer usar o meu carro para ir visitar uma pessoa que está enferma, ou que está precisando de mim, para uma conversa que seja? Por que Jesus deu aquele barco para Pedro? Ele não vai ficar pedindo nosso carro e nossa casa toda hora, mas muitas vezes, irmãos, a gente precisa pensar, porque eu já vi tanta gente que tinha um motivo principal para buscar o Senhor Jesus, era comprar um carro. E quando o carro veio, esse mesmo carro levava as pessoas para a praia, para o churrasco, para o lazer, mas não trazia para o culto. No seu carro tem um lugar, pensa quem é que você pode colocar ali para trazer para a casa do Senhor. Mas se você tiver dúvida, tudo bem, ore. Pode ser que Ele não te revele nada no teu coração, mas que Jesus muitas vezes quer usar uma coisa nossa, Ele quer. Por exemplo, se não quisermos entrar em bens materiais, vamos falar do teu tempo. Vamos falar do tempo que o Senhor te deu. Ele quer usar seu tempo, um pouquinho que seja, para Ele trabalhar no coração de alguém que está próximo de você. Aí passa o tempo, você fala, a minha pescaria está a mesma coisa. Tá bom, irmãos, mas às vezes o teu modo de se colocar também está a mesma coisa sempre. Ao final dessa palavra, você pode enxergar de repente que Jesus não só está disposto e tem poder para te dar alguma coisa, mas quando Ele te der, isso tem e pode ser usado para a glória do Senhor. Aleluias! E aí as bênçãos do Senhor vai começar a fluir sobre a tua vida. Creia nisso, é a palavra do Senhor. Vamos para o próximo versículo. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Deixa eu te falar uma coisa que eu vejo nesse versículo. Talvez seja diferente do que você recebe quando você lê, não sei, mas quando eu leio aí que depois dele ter trabalhado a noite toda, quando ele estava cansado, quando ele ficou ali esperando Jesus usar o barco dele, aquele monte de gente que ele não conhecia, tudo ali, e ele lá, ele esperou Jesus falar. Daí, mesmo quando Jesus fala com ele, mesmo quando Jesus disse, Pedro, volta para o mar. Olha, era Jesus dizendo, volte para o mar. Você já imaginou, irmão, você cara a cara com Jesus, Ele dizendo, volta para o teu trabalho que agora vai dar certo, volta para aquele casamento que agora vai funcionar, volte para aquele negócio que agora vai prosperar. Você já imaginou isso? Mas quando Pedro quer até explicar, ele quer explicar, olha, com todo respeito, né, seu Jesus aí, a gente está se conhecendo agora e tal, mas deixa eu te dizer, nós passamos a noite toda pescando. Sabe o que me mostra isso, irmãos? Eu não estou vendo aí se ele estava em dúvida, eu não estou vendo nada disso, não. Sabe o que eu estou vendo aí? Que ele não estava esperando nada de Jesus. Ele não ficou ali ouvindo Jesus falar, e ele não emprestou o barco para Jesus em troca de uma pescaria melhor. Mas, amados, muitas vezes é só isso que a gente sabe fazer. Infelizmente eu tenho que testemunhar que é triste, mas é o que muita gente só quer barganhar. Olha, eu vou me comprometer com a tua obra, vou fazer tal coisa, vou em tal lugar, tal coisa, mas o senhor não vai esquecer de mim. Não esquece que a minha rede está vazia. E Pedro ali, irmãos, sabe o que significa isso? Não é que você não possa esperar em Jesus, mas pelo contrário, que você tem que confiar nele, porque pode parecer que ele nem está te vendo, pode ser que suas palavras estejam sendo dirigidas à multidão
cristão, e nem te toca, e nem diz respeito a você. Mas espera um pouquinho, porque quando ele termina de falar, ele te vê, ele te olha, ele sabe como você estava, ele conhece o teu cansaço, ele sabe das tuas obrigações, e ele quer te abençoar. Aleluias! Pode esperar que vai ter uma hora que ele vai olhar para você e vai dizer: agora é a tua vez, volta para lá, volta para lá. Então você não tem que trocar, você tem que somente esperar. Nós precisamos fazer e esperar, esperar com paciência, entregar nas mãos dele, porque ele sabe fazer, porque ele é sensível. Eu estou falando aqui agora, eu não consigo saber de que forma essa palavra está te tocando, mas ele sabe. Eu não sei como está o teu coração, mas ele sabe. Eu não sei quem está mais cansado aqui, quem está mais desanimado aqui, eu não faço a menor ideia, mas Jesus sabe. E se você está cansado, e se você está desanimado, mas mesmo assim, você disse não, Jesus vai falar, seja no meu barco, não seja, mas eu estou aqui para ouvir. Aleluias! Sabe, às vezes a palavra nem fala do nosso caso, muitas vezes a palavra nem toca aonde, sabe, naquele lugar exatamente que a gente quer que toque. Mas o segredo está no espera em Deus, espere em Jesus. Porque talvez a tua palavra vai vir no fim. Talvez a tua palavra vem depois que ele ensinou toda aquela multidão. Aí ele vai olhar para você e vai falar: volta para o mar. E aqui Pedro, ele faz algo aqui que eu quero, irmãos, assim, isso é experiência. Isso que eu vou falar não é simplesmente uma crença, é uma experiência que eu vivi na minha vida. Não tenho tempo para dar esse testemunho agora, mas não foi só na minha vida, experiência que eu vi. Não vou falar nomes para não constranger, aliás, não seria um constrangimento, seria até, uma honra, mas eu não quero falar nomes, porque se eu falar o nome de um e esquecer do outro, eu posso estar sendo, não muito justo na questão. Mas quando Pedro diz assim: olha, eu já tentei isso, eu manjo pra caramba de pesca, eu manjo pra caramba de vendas, eu manjo pra caramba de fabricação, de negociação com fornecedor e com cliente, e isso tudo aí eu já tentei, mas porque é o Senhor quem está mandando, então eu vou. Eu chamo isso de caminhar sobre uma palavra. Muitas pessoas me procuraram trazendo problemas graves, alguns de família, outros de trabalho, outros de relacionamentos diversos, às vezes até de ministério. E eu, muitas e muitas vezes, irmãos, eu não sei exatamente o que eu digo. Eu não tenho uma resposta pronta do tipo: faça isso ou faça aquilo. Eu não posso dizer muda de emprego assim, só porque eu acho, baseado no quê? Não vai dar certo. Mas eu sei o que significa caminhar sobre uma palavra. Aleluias! Eu sei que o nosso Deus ouve as nossas orações. Aleluias! Então eu te digo, meu irmão em Cristo, que a qualquer momento em tua vida, surgindo um tempo ruim desse, que a tua rede volta vazia e você não sabe como vai fazer, não perca tempo. Ore ao Senhor assim: Senhor, eu não dou mais nenhum passo, eu não jogo a rede nenhuma vez mais, se o Senhor não me der uma palavra. Você crê que o Senhor pode te dar uma palavra?
Essa palavra, ela pode estar em Gênesis, em Isaías, em Salmo, pode estar em Deuteronômio, pode estar no Evangelho de João, pode estar nas cartas de Paulo. Mas essa não é uma palavra, essa é a palavra. O segredo da confiança é esse, irmãos. Eu creio, confio que Ele me ouve, eu creio e confio que Ele me responde, eu creio e confio que esta é uma palavra para mim. Quem está entendendo? Você pode fazer isso hoje mesmo ou amanhã. Mas você tenha esta palavra. Deixa eu te dizer, experiência própria, eu tenho uma palavra sobre a qual eu estou caminhando. Sobre a qual eu estou caminhando. Eu fiz um quadro. E todas as vezes que me bate, sabe aquela tristeza, aquela dúvida, aquele negócio, e isso acontece, irmãos. Às vezes isso diz respeito ao meu ministério. Eu digo, Senhor, será que é para eu ser pastor mesmo? Eu estou abrindo minha humanidade para você. Mas aí, sabe o que Ele faz? Ele me leva para aquela palavra. E Ele diz no meu coração, viu? Fui eu que te prometi, rapazinho. Isso aqui não é porque você quer, não, é porque eu vou fazer. E aí eu me levanto. E aí eu deixo que Ele use meu barquinho. O que é um barquinho para Jesus? O que é a minha casa? O que é meu carro, irmãos? Eu deixo Ele usar. E quando Ele usa, as bênçãos vêm, aleluias, a multiplicação chega, e vai chegar sobre a tua vida também. Vai chegar sobre a tua vida também. Deixa eu encerrar no versículo 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se a rede, no versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o quê? Ajudar. Foram e encheram. Quantos barcos encheram? Foi só o de Pedro? Foi o do outro também, não foi? Você quer receber o segredo da segunda pescaria na tua vida? Não queira só para você. Assuma esse compromisso. Se eu for abençoado, eu vou abençoar meu irmão também, aleluias. Você queria saber o segredo? Vai pegando aí. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Tem bênção que a gente não consegue nem carregar, aleluias. É essa que o Senhor está profetizando sobre a tua vida. Para encerrar, outra coisa que muitas vezes, infelizmente, amados, a gente não faz. Versículo 8 fala assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você consegue ver aí um homem prostrado aos pés do Senhor Jesus em gratidão? Consegue ver? Nós muitas vezes sabemos pedir e não sabemos agradecer. Não diga amém, não. É só uma constatação, mas não precisa falar amém, porque não é para ser assim na sua vida. É para você dar testemunho do que Ele faz. É para você contar aos quatro cantos da terra tudo que Jesus fez na tua vida. Aleluias. Pode tomar o espaço do culto, irmão. Abre teu coração aqui e diga tudo que Jesus fez na tua vida, amém? Se prostra aos pés dele. Mas essa última parte é muito importante, por quê? Porque quando Pedro diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, não é que ele queria que Jesus fosse para longe dele, lógico, não é isso. Ausenta-te de mim, por quê? Porque eu sou um homem pecador. Irmãos, quando a palavra de Deus ela entra para o nosso coração, revelando, olha só, quando as bênçãos do Senhor
ao invés de revelar a força do nosso braço, nossa capacidade, olha, aquela bênção das redes se rompendo de tanto peixe, ela não fez com que Pedro se gabasse de quão bom pescador ele era. Então ela não revelou a força do seu braço, ela revelou a fraqueza da sua alma. Fica de pé agora, amados. Fiquem de pé, por favor. Quantas vezes nós perdemos bênçãos? Creia nisso. Porque se as recebermos, pode ser que nossa atitude seja de se orgulhar, seja de se autocolocar num patamar de merecimento, onde a gente esquece completamente quem foi que deu a ordem para voltar para aquele mar. Quando Jesus é quem está no negócio, ele vai contra todas as leis, porque nenhuma outra lei resiste à lei da palavra do Senhor. Então, os pescadores eram os mesmos, o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, as redes eram as mesmas, e o horário, irmãos, o horário era diferente. Mas se você quer saber, nunca ninguém pegava peixe de dia. Pedro deixou isso muito claro. Nós passamos a noite. O horário dos peixes é a noite. Mas quem faz o horário na tua vida é Jesus. Aleluia. Quem dá ordem para os peixes é Jesus. Quem dá ordem para os clientes é Jesus. Quem dá ordem para os fornecedores é Jesus. Quem enche a tua rede? Jesus. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar pela segunda pescaria, se for o teu caso. Se for a 20ª, ou se você já perdeu as contas, então você ora dizendo: Senhor, eu já tentei essa pescaria aí, muitas vezes, mas nessa noite o Senhor está me mexendo. O Senhor está mexendo comigo, o Senhor está falando no meu coração, e eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, Senhor. Minha vida, ela vai ter sentido nas tuas mãos, ela vai ter sentido quando o Senhor usar o meu barco, meu carro, minha casa, minha empresa, meus negócios, meu dinheiro, minha conta, minhas roupas, o meu tempo, o meu ânimo. O Senhor pode usar até o meu cansaço, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, diante da Tua palavra aqui estamos. Na verdade, pouco temos a falar, Deus querido, depois que o Senhor falou tão ardentemente ao nosso coração. Então só nos resta agora nos colocarmos, Senhor, em Tuas mãos e dizer que queremos saber quais são os Teus propósitos na nossa vida, que o Senhor quer usar, que está conosco, e nos colocarmos à Tua disposição. Pai, eu te peço, como ministro do Evangelho nesse lugar, que sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que entrou aqui, Senhor, e enquadrado nesta palavra, em qualquer que seja a parte desta palavra que tocou seu coração, que o poder desta mesma palavra possa fazê-lo prosperar, que em nome do Senhor Jesus, as próximas pescarias, elas serão completamente diferentes, porque o Senhor já nos deu a palavra que foi dada a Pedro. A palavra que foi dada a Pedro também foi dada para a tua igreja nesta noite. E sobre esta palavra, Pai, eu ouso afirmar aqui que pelo teu poder, todo irmão que recebeu esta palavra como Pedro recebeu, vai prosperar abundantemente, mas vai também dar glórias ao teu nome, vai se prostrar aos seus pés, e não vai se esquecer, Senhor, que somos pecadores,
Pai, como fez o Pedro, nós também podemos afirmar aqui, Deus querido, que tudo que o Senhor nos dá, o cuidado que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a proteção, os escapes, ainda que em provas difíceis, o Senhor sempre mostra que está conosco. Isso faz a gente pensar que pecadores como nós somos, nós não merecemos nada, mas se temos, é porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é amor, o Senhor é graça, e sobre nós derrama a tua virtude e misericórdia. E é por tudo isso, Deus querido, que assim eu te peço agora, seja com a tua igreja, seja conosco, e que possamos caminhar sobre esta palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir esse nome, porque ele tem poder, aleluias, glórias a Deus.